Amados irmãos, mês de janeiro, nós temos tido as exposições bíblicas em um capítulo da Palavra de Deus. Começamos lá no primeiro domingo, estamos avançando, e no próximo domingo, dia 28, não obstante ser um domingo de lançamento do tema, um domingo de festa, nossa EBV vai retornar, vai ter almoço, irmãos. Notícia boa. Hoje tem jantinha, irmãos. O povo de Deus come, hein? Come mesmo. Olha como é que o pastor está. Não é? Mas que bênção, comunhão, tempo junto, crescimento, um ano de tantas dádivas que o Senhor já preparou e nós já estamos vivendo, mas nós vamos concluir Romanos 8 no próximo domingo. E agora nós vamos avançar. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do verso 28 ao verso de número 30. Romanos 8, de 28 a 30. Assim diz a Escritura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Como os irmãos sabem, pelo menos a maioria de vocês, recentemente eu fiz uma longa viagem de carro. Foram 2.650 quilômetros, de João Pessoa, na Paraíba, a Goiânia, passando por alguns lugares que eu nunca havia estado, e por outros que eu já conhecia. Peguei a estrada numa madrugada, por volta das 3:30 da manhã, e durante 2 dias e pouco que eu resolvi vir calmamente, 120 quilômetros de vez em quando, tá, irmãos? Eu preciso confessar, mas calmamente. E evidentemente que numa longa viagem você vê tantas paisagens, não é? Tanta coisa diferente. Você também percebe lugares que deixam você boquiaberto. Quando chegou na Chapada Diamantina, existe uma montanha, irmãos, que por esse caminho que eu passei, eu nunca tinha passado tão perto dela. É uma montanha maravilhosa. Ela é meio achatada, é quase tipo um platô. Ela tem uma cor toda própria e ela não está conectada com outras montanhas. É um monte lindo da Chapada Diamantina que você já deve ter visto em filmes, em novelas e assim por diante. Que lugar maravilhoso, esplendoroso. Mas numa viagem desse tamanho, atravessando a região Nordeste, chegando à região Centro-Oeste, eu também vi muitos lugares que eu pensei assim: como é que tem gente que vive aqui? E me chamou muita atenção, numa região muito árida, observar aquelas pequenas propriedades, em que a cerca da propriedade era feita de pedaços de madeira, coladas ali com um pouco de barro, e que eu pensava assim, porque tudo que você via era inóspito. Gente, de onde o povo tira água? Como vive alguma coisa aqui? A plantação que você via era daquele cactus, conhecido no Nordeste como palma, que parece uma palma mesmo, não é? E olha lá. Mas também, eu passei por regiões muito vivas, urbanas, muita gente. Se alguém aqui já atravessou de carro a região metropolitana de Recife, sabe como é difícil, porque é muito carro, é muito movimento, é muita gente. E olha que eu fiz esse percurso sabendo disso de madrugada. E passei também por lugares onde você nem conseguia ouvir uma rádio sequer. E outros lugares que você tinha tanta coisa em termos de audição à sua disposição. Talvez o momento da viagem que mais me chamou a atenção foi quando eu, guiado pelo GPS, e natural, indo na rodovia correta, me deparei com um bloqueio. Um bloqueio.
Não tinha como continuar. Eram 2 pistas, mas a pista que eu estava nela, vindo na direção para Goiás, ela estava totalmente bloqueada. E eu olhei assim na frente um pouquinho, não tinha um aviso antes, não tinha uma situação assim, uma plaquinha de desvio, nada, só tinha o bloqueio. E eu olhei e percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Aquela pista tão nova, um asfalto novo, ela tinha literalmente naquele vale deslocado. Pum! Havia mais ou menos um declínio de 2,5 metros a 3. Entre o pedaço da pista que eu estava e o outro pedaço para frente. E eu fiquei ali, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E eu esperei vir então, quem sabe, um carro, um caminhão ali daquela região, e assim veio. E quando ele passou, eu fui seguindo o desvio que ele conhecia, mas que eu não conhecia. E eu fiquei impressionado, porque a minha percepção é como se ali tivesse acontecido um terrível terremoto, que não foi o caso. Como eu fui saber depois, foi um erro terrível de engenharia no projeto daquela pista, na BR-101. E ali um grande pedaço, blocos de 200, 300, 400 metros de comprimento de pista desnivelados, porque houve desabamento. E aí o caminho que parecia ser tão tranquilo, uma pista aparentemente tão boa, tão nova, virou uma pista perigosa, com desvios necessários, e que eu que não conhecia, fiquei ali extremamente tenso, dirigindo, vendo a pista de lá, cheia desses degraus gigantes, e pensando, quando uma pista confortável, segura, vai voltar a existir? Às vezes uma viagem longa, a gente vê muita coisa. Às vezes até passa por muita coisa. Às vezes até por perigos. Quem aqui talvez um dia já passou por um acidente? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que muitas vezes a vida com Jesus, ela é comparada a uma grande viagem, um grande trajeto. Nós começamos um novo caminho. É interessante que a ideia bíblica de conversão é que eu estava indo numa direção, e agora Deus me moveu e disse, essa não é a estrada, essa estrada só dá em perdição, isso aí te leva para um abismo, o caminho é esse, a direção é essa, e você então agora em Jesus se voltou para essa outra jornada, para essa direção nova, que para alguns talvez vai ser uma viagem mais longa do que para outros, mas todos nós estamos em Cristo, estamos num novo caminho, e estamos às vezes passando por vales, às vezes vendo montanhas, momentos que a gente contempla as circunstâncias, elas parecem belas, e lugares que parecem muitas vezes assustadoras. E nós temos aquele que nos guia nesse trajeto, que é o Espírito Santo de Deus, nesse novo e vivo caminho, que é o caminho, a jornada que nós começamos à medida que somos seguidores de Jesus. E se há algo que pode renovar o nosso combustível para a gente fazer essa jornada, é a palavra de Deus. E essa porção, que porção maravilhosa da palavra de Deus, que alimento tremendo que Deus nos dá, à medida que nós lemos e refletimos sobre Romanos 8. Hoje pela manhã, nós vimos como o sofrimento, ou seja, às vezes a estrada fica ruim, às vezes ela fica perigosa, às vezes ela fica sinuosa. Como que nós cristãos também passamos por sofrimento. Vivemos num mundo que está gemendo. A natureza geme. E muitas vezes nós também gememos. E gememos porque passamos por lutas e aflições, mas nós sabemos onde é o final dessa estrada, para onde nós estamos indo. Então essa estrada, que muitas vezes nos traz sofrimento, ela nos conduz para a glória de Deus. Então por isso o apóstolo Paulo, na passagem anterior, ele diz que eu tenho por certo a afirmação dele, e que nós cremos que os sofrimentos presentes não podem se comparar
com a glória que há de vir, apesar de um mundo que geme, apesar da gente gemer. E aí nós terminamos a reflexão de hoje pela manhã, lembrando que a gente não geme sozinho. Que coisa tremenda. Quando a gente está sofrendo, quando nós somos tomados pela dor, e nós reafirmamos a nossa esperança no Senhor, nós olhamos para o final da estrada, para o alvo final, para onde nós estamos indo. E nós tomamos posse de algo chamado oração. A promessa do texto que nós lemos é que nós, apesar de não sabermos como orar, o Espírito Santo, Ele trabalha as nossas orações, e Ele faz isso gemendo por nós, diante do Pai. Que coisa tremenda. O Deus que habita em nós, é o Deus que sente a nossa dor e o nosso sofrimento. E esse Deus no Espírito Santo, apresenta diante do Pai, o nosso clamor, a nossa oração, a nossa dor, o nosso sofrimento. E aquele que morreu por nós, Ele é o nosso intercessor. Então nós oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, mas debaixo do poder e da ação do Espírito Santo. Será que nós precisamos repensar a oração? Nos comprometer cada vez mais com a oração? Qual é a importância da oração para nós? Eu queria inclusive destacar 2 livros que estão lá na livraria, como vocês viram, dá para fazer uma boa economia hoje. Se Deus já sabe, por que orar? Tá aí uma pergunta que muita gente faz, né? Se Deus já sabe, eu vou falar com Ele, mas Ele já sabe. Ele é conhecedor de tudo, para que eu vou orar? Bom, uma resposta nós já temos. Porque não é uma questão simplesmente de qual resposta você vai ter, mas é como isso te conecta com a obra do Espírito que geme em seu favor diante do Pai. Essa relação em que você pode dizer: Abba, Pai, Paizinho, me toma minha dor, me toma no teu colo. E você está falando com Deus Todo-Poderoso, e Ele escuta a sua oração. O fato dele escutar e do Espírito gemer já seria suficiente para nós como resposta, mas aqui você tem algum conteúdo a mais que vai te ajudar muito a entender isso. Essa obra do Tim Keller, Oração, experimentando intimidade com Deus, outro aspecto tão profundo da vida de oração. E nós precisamos então ver, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você está vendo aqui uma coisa que você não sabe orar. Você não sabe orar como deveria. Suas orações são aperfeiçoadas. Mas a pergunta é: será que a gente sabe alguma coisa e que a gente tem que reafirmar com verdade? Com certeza. A Bíblia nos diz: vocês não sabem como orar, por isso o Espírito Santo tem esse ministério. Mas olha o que nós lemos no verso 28. Sabemos. Primeira palavra do texto que nós lemos aqui, da porção do verso 28 ao verso número 30. Sabemos. E o que Paulo diz que nós sabemos? E que precisa estar bem assim fresco na nossa mente e no nosso coração, para que no mundo que geme, e diante do gemido do nosso sofrimento, debaixo desse trabalho que o Espírito Santo faz de aperfeiçoar a nossa oração e apresentá-la ao Pai, diante disso tudo, o que eu preciso saber e estar plenamente consciente? Então aqui tem umas verdades nesses versículos que nós lemos, que você não deve esquecer. Lembra? Você está numa jornada. Você já pensou se, por exemplo, te dá um branco e você não sabe mais para onde você está indo? Irmão, se você saiu para um lugar, você tinha um objetivo, algo para ser feito, tinha endereço, tinha hora, e no meio do caminho, te deu um branco, meu Deus, eu saí de casa para quê? O que eu vim fazer?
Vai no médico. Vai no médico, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Por quê? Porque a gente tem que saber. Se eu saio em alguma direção, para onde eu estou indo? Então há coisas que nós não sabemos orar como convém. A gente precisa que o Espírito Santo aperfeiçoe. Mas há coisas que a gente precisa saber. Vamos olhar então para aquilo que nós devemos saber? E eu queria distribuir, apesar de uma passagem tão pequena, isso em 3 verdades que o apóstolo Paulo apresenta aqui. E que depois se desdobra em algo muito importante sobre essa ideia de que nós estamos numa jornada. Primeira verdade, Deus age. Não é isso que o texto diz? Sabemos que Deus age. Isso pode parecer tão claro, mas vamos ser honestos. De vez em quando não parece que essa verdade meio que apaga dentro da gente? E a gente acha onde que as coisas vão parar? Como eu vou lidar com isso? Que solução eu vou ter? Há tantas coisas, irmãos, que estão fora do nosso poder, da nossa influência, da nossa possibilidade de mudança. Há tanta coisa que vem sobre nós, que nós não desejamos, mas que nós temos que lidar com elas. Há tantas realidades na jornada dessa vida que você acaba enfrentando, que você nunca imaginou que enfrentaria. E quantas vezes algo tão essencial e básico se perde. Nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus que intervém. Nós temos um Deus que não apenas tangencia a história, dá uma tocadazinha na história. Nós temos um Deus que é o Senhor da história. Deus esse que entrou plenamente na esfera humana, quando seu Filho se fez um de nós. Deus que sabe o que é dor. Deus que sabe o que é passar frio. Deus que sabe o que é calor. Deus que sabe o que é humilhação. Deus que sabe o que é ser cuspido. Deus que sabe o que é ser ridicularizado. Esse Deus, que é o seu Senhor em Cristo Jesus, tocou todas essas dimensões da história humana. Ele é um Deus que age na história, porque inclusive Ele veio fazer parte da história. Ele age. Mas às vezes, nós ficamos cegos. E vamos ser honestos, de vez em quando também Deus resolve não nos mostrar. De vez em quando é como se a gente estivesse atravessando uma serra, né? Alguém aqui já desceu a região do mar, lá para São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, aquela região toda, existe uma rodovia, mexe e vira, você ouve falar nela na televisão, rodovia dos Talmoios. Ali tem um pedaço de serra que você só vê 15 metros quando não tem neblina. 15 metros você vê porque é uma curva depois da outra, uma curva depois da outra. Vocês viram esse helicóptero que caiu lá na Serra do Mar? Foi lá pertinho. Região íngreme. De visão curta. Sabe qual é a velocidade que você pode empreender nesse pedaço? 30 km por hora no máximo, em condições boas. E quando tem neblina, mal você vê 5 metros na frente. De vez em quando é assim. Deus põe a gente numa curva que a gente só vê aquele pedacinho ali e olha lá.
a gente não consegue ver o que está dali. Vem lá uma carreta, não vem uma carreta, vem um carro, está tudo bem, tem um buraco, não tem um buraco. Mas apesar de muitas vezes, Deus não necessariamente abrir a nossa visão para a nossa jornada, e como Ele está conduzindo as coisas, em momento algum nós podemos negar que Ele é um Deus que age. Mas o texto não diz apenas que Ele age. O texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então Deus age em quê? Em todas as coisas. Essa tradução, se você pegar e se você está com a revista atualizada, que inclusive vários de nós decoramos esse versículo lá, né? Vamos ver se alguém lembra como é que está lá na revista atualizada. Sabemos que todas as coisas o quê? Cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmão, não precisa apagar a tradução na sua cabeça, mas ela não é a melhor, tá? Por uma questão simples. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa tradução dá uma falsa imagem de que os segredos estão nas coisas. As coisas cooperam. As coisas cooperam. Por isso, quando nós tivemos a tradução para a Nova Versão Internacional, que é uma tradução um pouco mais contemporânea, ela faz questão de fazer esse ajuste específico da palavra no original. Então ela traduz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Tem uma diferença aí muito importante, fundamental. Vou dar um exemplo aqui, bíblico. Davi cobiçou uma mulher que não era dele. Ele fez o estratagema para matar o marido da mulher. Vocês sabem, já leram isso na Bíblia? Qual que era o nome da mulher? Squeeze. Ou Squeeze não, como é que é o nome? É isso? Squeeze. Quiz. Obrigado, princesa. É a minha assessora para assuntos linguísticos internacionais. Tá? Línguas estranhas e afins. Não, nem tanto. Veja só, quem foi? A mulher? Betseba. Ok, Davi fez isso. Inclusive teve um filho com ela, o filho nasceu e morreu. Concordam? Vamos pensar comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em que fez bem a escolha de Davi? Em que cooperou isso para o bem dele, tomar a mulher do outro? Cooperou para o bem dele? Em que fez bem para ele ainda resolver criar uma estratégia para matar um homem, soldado, fiel dele, uma pessoa que era fiel a ele? Em que essa decisão de Davi cooperou para o bem de Davi? A decisão dele. Pastor, tudo que a gente faz coopera para o nosso bem. Nem tudo. Você está entendendo a Bíblia errada. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Davi teve outros filhos. O filho mais velho dele não nasceu de Betseba, até porque ele já tinha tido vários filhos. Mas nasceu um outro filho de Betseba chamado Salomão. Já ouviu falar nesse nome? E o que é que Deus diz? Eu escolhi Salomão para o trono. Vamos entender aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Davi. Deus não teve que repensar assim: e agora, o que é que eu vou fazer? O homem me comete um negócio desse, eu sou Deus, eu tenho um plano eterno, eu tenho um propósito, fui pego de surpresa, vou ter que replanejar a humanidade por causa do pecado infeliz. Não. Ele tem o poder de lidar
até com aquilo que a gente faz, que é contra o plano dele, porque ele não é pego de surpresa e ele age na história. Se ele precisar agir com disciplina, ele vai agir. Se ele precisar agir com correção, ele vai agir. Se ele precisar usar inclusive o mal que você cometeu, para que isso seja um caminho de construção do desígnio dele, ele vai fazer. Pastor do céu, isso dá um nó na minha cabeça, isso me coloca em crise. Mas você sabe por que isso coloca a gente em crise? Porque às vezes a gente quer ter a mente de Deus, no sentido da capacidade que Ele tem e nós não temos. Vou fazer uma pergunta, dessas perguntas difíceis para vocês. Deus levanta Moisés, ok? Foi Deus que levantou? Olha lá o que acontece na infância. Deus move a história, coloca Moisés para ser cuidado pela filha de Faraó. Depois o que acontece biblicamente? A mulher vai lá, pega a própria mãe para amamentar, não é? A irmã para cuidar. Moisés vive 40 anos no palácio, depois acontece tudo aquilo, vai para o deserto, Deus vai lá, chama Moisés no deserto. Moisés, você vai voltar, você vai até Faraó. E a Bíblia diz que Moisés resistiu. Mas Deus falou, eu sou o eu sou, você vai. E ele foi. Moisés chega no Egito. Trocentos deuses no Egito. Os considerados mais poderosos, os menos poderosos na mitologia egípcia. Moisés chega lá e fala assim, eu vim dizer no nome do eu sou, para você, Faraó, o homem mais poderoso do mundo, com o exército mais tecnológico, com o maior poder bélico em todas as nações, eu vim dizer para você que esse povo está escravo aqui, servindo vocês, o eu sou, o meu Deus me enviou. Ele mandou o povo sair, mandou você, liberar o povo, porque esse povo tem que prestar culto. Deus usa Moisés e Arão para fazer sinais e prodígios. Mas tem um pequeno detalhe. De vez em quando, o faraó ficava, e aí? Eu libero ou não libero? Aí você lê assim na Bíblia. Endureceu o Senhor o coração de Faraó. Quem endureceu? Deus. O coração de quem mesmo? De Faraó. Ainda não, Faraó. Ainda não, Faraó. Vocês não vão. Deus manifestava o poder dele sobre o quê? Um Deus egípcio. Esse Deus é falso. Piolho. Sangue. Rã. Será que eu deixo esse povo ir? Deus endureceu o coração de Faraó. Até o momento que todos os desígnios de Deus no Egito foram cumpridos. Pastor, então Deus age mesmo, né? Age. E Ele age de modo a promover aquilo que Ele, como Deus, sabe que deve ser promovido. Pastor, isso me traz um conflito interior. E isso é natural, porque você é ser humano. Mas Ele é Deus. Como diz um autor que escreveu um livro fantástico, deixe Deus ser Deus. Ele age e nem sempre a gente vai entender como Ele age, mas Ele é Deus, um Deus que age. E aí o texto diz, Ele age em todas as coisas. Em todas as coisas. Só que não termina aí. Essas verdades continuam. Ele age em todas as coisas para o bem.
E aqui a gente tem que entender. Ele não age em todas as coisas para o bem universal, nesse texto. Por mais que sua bondade e sua misericórdia se estendam por sobre toda a terra, nesta passagem, quando a Bíblia diz, Deus sabe lidar com a sua dureza, Deus sabe lidar com o seu pecado, como Ele sabe também lidar com aquilo que, obedecendo, você constrói como caminho de sujeição a Ele. Tudo isso Deus sabe como lidar. Mas essa alquimia divina, ela está sobre aqueles que o amam. Nem todos aqueles, como foi o caso de Faraó, provam do agir benéfico de Deus em todas as coisas. Isso é para aqueles que o amam. Só que ao mesmo tempo, por que a gente ama? Por que a gente ama? Porque a gente foi chamado segundo o propósito dele. Não é o que o texto diz? Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ah, meus amados irmãos, toda nossa afeição por Deus nasce da intervenção, porque Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que se revela do céu, Ele é um Deus que vem até você, e tudo que nós respondemos em amor é porque Ele nos amou primeiro. Se nós não fôssemos amados antes, nós não poderíamos amá-lo. A jornada, essa viagem com Jesus, ela não começa porque um dia a gente acordou e falou assim, eu acho que o caminho é esse mesmo. Essa jornada começa porque o Espírito Santo de Deus, como nós vimos lá no início do capítulo 8, Ele nos visitou como o Espírito da vida, nos tirou da morte e do engano profundo da nossa alma, de toda a nossa condição espiritual, de morte e separação espiritual. E Ele nos revelou o novo caminho, a nova vida, a jornada que agora nós devemos entrar. E por causa da obra dele, tão retratada nesse capítulo, nós agora estamos empreendendo essa jornada. Como eu disse, numa estrada às vezes íngreme, de vez em quando a gente tem uma cena bonita, uma coisa que aquece o coração, de vez em quando a gente tem umas paradas boas, mas assim eu parei num lugar que tinha uma galinha caipira. Uma galinha caipira. Deixa eu te dar uma dica. Quando você estiver numa viagem longa, for um lugar assim que às vezes eu vou parar onde? Será onde tem comida boa e barata? Boa e barata. Onde tem um monte de caminhão parado. Dá uma olhada lá. Aí eu vi uma placona gigante, né? Galinha caipira. E daquelas placonas gigantes, mas o cara mesmo que eu acho que desenhou, né? E um monte de caminhão parado. Falei assim, aqui deve ser bom. Que galinhada deliciosa. Então, nessa jornada com Jesus, às vezes a gente tem umas paradas assim gostosas, a gente tem momento de prazer, a gente come junto, a gente, né, se renova. Às vezes até tem uma redezinha para a gente deitar no meio do caminho, fazer aquela parada estratégica, aquele cafezinho gostoso. Mas às vezes a estrada é dura. Mas se nós estamos em Cristo, nós sabemos de onde nós saímos e nós sabemos para onde estamos indo. Mas porque Ele nos colocou nessa jornada. Ele nos colocou nessa jornada. Temos um Deus que age. Ele age quanto àqueles que o amam, quanto àqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele age em todas as circunstâncias, inclusive aquelas que não cooperam no sentido dela em si cooperar com você, porque não foi uma boa decisão. Mas Ele sabe lidar de tal maneira
que até, me desculpe a palavra bem direta com você, as asneiras, as besteiras que você faz, Ele já sabe como Ele vai lidar. De tal maneira, com que a boa obra que Ele começou, quem de nós, objetos dessa obra, vai conseguir anular? Porque ou Ele é Deus ou Ele não é Deus. E isso fica muito claro no verso 30. Primeiro ele diz assim, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então veja aqui, nós temos a descrição do propósito. Ele age, ninguém pode conter o agir dele, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele nos amou primeiro, e agora Ele nos alcançou para que nós possamos viver segundo o seu propósito. E qual é o propósito dele? Que nós sejamos como a imagem de seu Filho. Aqui entra aquilo que nós chamamos de discipulado, nossa jornada de caminhar com Jesus, de parecer com Jesus, de andar com Ele, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Hoje pela manhã, nós vimos a perspectiva da glória futura. Então nós estamos numa jornada para que nós possamos parecer cada vez mais com Jesus. Por quê? Porque um dia o Cordeiro de Deus será glorificado quando todos nós estivermos diante do primogênito de todas as coisas. Quando essa jornada aqui tiver terminado. E o nome dele for exaltado de uma maneira perfeita e eterna. Nós estamos indo nesse caminho. E esse é o propósito de Deus, nós nos parecermos com seu Filho, e nós caminharmos nessa direção, de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Só que, aí o apóstolo nos dá uma síntese da jornada de ponta a ponta. Eu estou chegando aqui na reta final da minha palavra. Pastor, quando esta extraordinária viagem da vida cristã foi projetada lá na eternidade? Porque aquele que Ele predestinou, olha só coisa interessante. Efésios, capítulo 1, vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E vai continuar dizendo que a gente está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas vai reafirmar que essas bênçãos celestiais são fruto do fato que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos dele e nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, a mesma afirmação que está aqui em Romanos capítulo 8. Pastor, quando esse plano de Deus começou, o mundo nem existia. Pastor, mas quando o plano de Deus me alcançou? Lembra o que a gente tem visto aqui em Romanos 8? Quando o Espírito Santo trouxe vida. E isso abriu o seu entendimento, o Evangelho foi pregado. Por isso o texto está dizendo, aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. Porque o seu ouvido abriu para o convite da graça de Deus, porque o Espírito Santo agiu em você. O chamado dele foi eficaz. Ele alcançou você. Ele teve ressonância dentro de você, porque ele te deu vida. Vida espiritual, para que você fosse capaz de ouvir. E agora ele te chamou. Quando ele chamou, não foi lá na eternidade que ele chamou, porque lá na eternidade você não existia. Lá ele decidiu te chamar. Mas no tempo da sua história e na história da sua vida, Ele interviu, porque Ele é um Deus que age. E aqueles que Ele chamou, diz o texto, Ele justificou.
Nós vimos muito isso nessas últimas semanas. O que é justificação? Deus chegar, por causa da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, do perdão de Jesus conquistado na cruz, Ele então te declara justo, mesmo você sabendo tanto que você é ruim. Mas Deus olha para você e vê o quê? Um justo na presença dEle, por causa de quem? De Cristo. Então você, que Ele amou antes da fundação do mundo, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, e que no tempo e na história, na sua história, você foi chamado e você respondeu a esse chamado por causa da obra do Espírito Santo. Entenda isso, agora você é justo aos olhos de Deus. E como a gente viu, não é nem só justo, você também agora é filho. E agora você pode responder em amor. E qual é a outra ponta? Ele escolheu lá na eternidade. E aí Ele mandou o seu Filho. O plano de salvação foi feito em seu favor. E em favor de todos aqueles que o Senhor haverá de alcançar na história da humanidade. E agora isso te alcançou no seu tempo, na sua geração, no tempo de Deus para você, na história da sua vida. Ele te chamou, e Ele te fez justo, e Ele te fez filho, e Ele está santificando você. Mas onde tudo isso vai terminar? Desculpa, quase estraguei o microfone. E o duro que tem uns camaradas que ficam aí filmando quando eu fico empolgado assim, e soltando no meio do povo. Onde termina essa viagem? Aqueles que Ele predestinou, Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E olha que coisa tremenda. E aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Mas pastor, nós não estamos ainda glorificados. Por que essa palavra está no passado? Porque ela é certa. Porque nada irá impedir você chegar no final da história, no final da jornada. Ele vai glorificar aqueles que Ele justificou, Ele vai glorificar aqueles que Ele chamou, cujo projeto do coração dEle está lá na eternidade passada. Então, na eternidade que está chegando aí, é a glória dEle, que é o final de rota. A gente pode ter no meio do caminho, como eu disse, uma galinha caipira maravilhosa. Você pode até de vez em quando parar num bom hotel de beira de estrada, mas meu amado, minha amada, isso é estrada, isso é passageiro, mesmo as coisas boas. E às vezes quando você está no meio dos sofrimentos dessa jornada, lembre-se disso, você tem lugar onde você está chegando, existe a estação final, e a estação final está aqui a promessa, é a glória de Deus. Posso contar uma experiência pessoal? Essa percepção tão clara na Bíblia chama-se teologia reformada. Leia mais, pesquise mais, tem muita coisa para você aprender. Mas apesar de ter nascido num lar presbiteriano, eu já disse, eu sou presbiteriano muito antes de ser crente, porque não penso não, viu, irmãozinho? Meu pai é crente, minha mãe é crente. Estou na igreja aqui minha vida toda, eu sou crente. Opa! Não, você é presbiteriano. Agora, a gente espera que você seja crente também. Porque tem gente que vem domingo após domingo, está longe de Jesus. Tá? Tem diferença aí. Mas apesar de eu ter nascido num lar presbiteriano, e apesar de eu ser presbiteriano antes de ser crente, eu ainda me tornei crente genuíno. Eu aceitei Jesus muito cedo, na minha infância. E apesar disso tudo, eu tinha uma visão muito centrada no ser humano.
sobre salvação. Aquela coisa assim. Deus fez a parte dele, a gente faz a nossa para ser salvo. Então, no fundo, salvação é uma coisa que depende muito mais de nós, quando a gente pensa assim. E aí a gente tem uma visão romântica quanto ao ser humano. A graça de Deus está aí, aceita quem quer. Só que a gente vai lendo a Bíblia diz que a graça de Deus é irresistível. Jesus diz: nenhum de vocês veio até mim. Foi o Pai que me deu. E eu já servia no ministério, era missionário, pregava o evangelho com muita paixão, mas tinha essa percepção. E eu tinha uma ideia mais ou menos assim, esse negócio de predestinação deve ser assim, Deus sabia que eu ia ser bom, que eu ia aceitar Jesus, que eu ia abrir meu coração, então é tipo assim, a previsão de Deus que isso ia acontecer comigo. E eu fui fazer um curso, Instituto Bíblico lá, em Patrocínio, que era no período das férias, e tinha um pastor chamado Ivan Ross, neozelandês. E ele começou a ministrar sobre essa percepção da soberania de Deus. Irmãos, eu comecei a entrar numa crise. Eu comecei a entrar numa profunda crise. Mas como assim? Se é Deus, o ser humano, e o outro que não é salvo, e não sei o quê, então Deus é justo. Todas as perguntas que talvez venham ao seu coração quando você é colocado diante dessas verdades bíblicas. Então quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho muita dificuldade com essa parte da Bíblia, eu digo assim, eu sei o que você está falando. Porque eu já tive. E eu lembro como hoje, depois de uma aula do pastor Ivan Ross, bíblica, Bíblia, eu cheguei no banheiro do Ibel, olhei no espelho assim, molhei o rosto, olhei de novo, e eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu tenho muita dificuldade de pensar dessa maneira. Mas o Senhor é Deus e eu sou servo. E se é o que a tua palavra diz, hoje eu me rendo. Ah, meus amados irmãos, eu não tinha consciência até então do porquê que Deus ensina isso para a gente. Eu não sei porquê que Deus viu o meu nome antes da fundação do mundo. Eu sei que não tem nada a ver com virtude alguma minha, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sei por que Ele me chamou. Eu não sou merecedor. Eu não sei por que Ele começou essa boa obra. Mas quando eu entendo que foi Ele, não eu, quando eu entendo que a minha vida está nas mãos dEle, irmãos, é o que me sustenta na jornada, é o que te sustenta na jornada. Nós vamos na semana que vem ver a palavra de Deus dizendo assim, que diremos diante destas coisas? Nós vamos estudar sobre isso no próximo domingo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, e aí todos são os filhos de Deus, Ele não nos dará todas as coisas nele? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus que os justifica, quem os condenará? Foi Ele que morreu ou antes ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. E aí vem uma pergunta que você precisa responder. O que separará você do amor de Deus? Será luta, tribulação, angústia, perigo, espada? Mas você só tem essa segurança, porque aquele que começou vai terminar o que começou. Não é porque você consegue segurar a onda, não. Eu não sei quem Deus escolheu. Isso é desígnio dele. Mas eu sei que a Bíblia diz
Você entendeu o que o meu filho fez por você? Sim, Senhor. Então entenda, eu te amei primeiro, agora responda com amor. Você entendeu quem você é? Sim, Senhor. Então siga essa jornada, não dependa de você, não dependa de você, não dependa de você, porque sou eu que vou te sustentar. Você entendeu para onde você está indo? Sim, Senhor. Então, toda vez que houver uma curva bem fechada, e que você não tiver a menor ideia do caminho que está bem ali, ou uma neblina densa tomar a estrada, lembre-se, eu vou te guiar até onde você precisa chegar. Sou eu. Então, onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Curva a sua cabeça. Quero chamar aqui o Ministério do Louvor.